Ah, parabéns pelo casamento. Obrigada. Ei, cara, ouvi dizer que sua empresa está faturando muito e que o total dos ativos dela já está em 10 milhões. Espere, 10 milhões? Oi, meu nome é Keiti e eu herdei uma pequena fábrica do meu pai e hoje estou no casamento da minha ex-namorada. Nossa, há quanto tempo eu não te vejo, você está ótima. Oi, Keiti, olha só, você realmente veio. Ai, amiga, parabéns pelo seu casamento. Você parece absolutamente deslumbrante. Oh, meninas, muito obrigada pelas felicitações. Parabéns, você está divina. Obrigada, e você é? Pois é, essa aqui é a minha assistente executiva, a Yui. Ela ajuda a administrar as coisas na minha empresa. Ah, sim, agora eu entendi. Obrigado por terem vindo. Bom, algum tempo depois, o marido da minha ex-namorada começou a falar e ele disse: "Você realmente veio ao meu casamento. É uma honra ter você aqui. Nossa, cara, eu realmente imaginei que você não viria, já que é tão ocupado. É surpreendente ter alguém tão importante em meu casamento. Afinal, a tua empresa está faturando muito dinheiro todos os anos e, inclusive, já está avaliada em 10 milhões. Espera aí, 10 milhões de dólares? Amor, olha, esse aqui é o Keiti. Ele comanda uma empresa com a qual eu tenho feito parceria nos últimos meses. Começamos a trabalhar juntos recentemente e ele tem me ajudado bastante nos negócios. Esta moça aqui é a Yui, é seu braço direito e a sua mulher de confiança, e é ela que faz os meus pagamentos. Ah, eu realmente agradeço o convite. Obrigada por nos receber hoje. Bom, mais tarde, no desenrolar da festa, a minha ex me abordou e deixou bem claro que eu não poderia dizer ao Sataka que nós costumávamos namorar há alguns anos atrás. Eu disse que claro que não, afinal, esse era o casamento deles. E assim ela meio que ficou aliviada, só que em seguida ela começou a puxar assunto. Então, Keiti, parece que esses negócios estão crescendo muito ultimamente. Oh, sim, as coisas têm ido muito bem. Realmente, a minha empresa era apenas uma pequena empresa há algum tempo, mas realmente nos últimos anos as vendas decolaram. Decolaram nos últimos meses? Amigo, a tua empresa está literalmente no topo do jogo. Espere, isso é sério? Sem brincadeira, todo mundo na indústria conhece o Keiti, fora que a sua liderança é um exemplo para todas as empresas do mercado. Bom, depois de ouvir o Sataka falar de mim, eu realmente fiquei muito envergonhado. Eu disse que não era bem assim, explicando que na verdade tudo era graças ao esforço de equipe e que foi graças a todos trabalhando duro que nós conseguimos chegar até aqui. No entanto, Yui não concordou comigo nem um pouco. Ela disse que como minha assistente, ela viu em primeira mão o quanto eu me esforcei para tudo isso acontecer. E se não fosse o bastante, nesse momento minha ex-namorada diz: "Uau, isso é muito impressionante. Realmente o Keiti está muito acima do meu marido." Pro meu espanto, Sataka concordou, dizendo que jamais poderia nem sequer se comparar a mim, pois o meu nível era muito superior, e ainda disse que praticamente vivemos em um mundo totalmente diferente. Envergonhado, eu pedi para que eles parassem com os elogios, pois realmente eu já estava ficando constrangido, e foi nesse momento que um senhor chegou dizendo: "Eu não sabia que você estaria por aqui. É uma surpresa vê-lo, meu rapaz. E por isso não posso perder a oportunidade de dizer obrigado por tudo. Graças ao seu apoio, eu consegui tirar minha empresa do buraco." Pois é, eu já estava realmente impressionado com tantos elogios, e foi devido a isso que fiquei aliviado quando o Sataka mudou de assunto. Só que o problema é que do nada ele perguntou se eu estava saindo ou conhecendo alguém. Eu fiquei chocado, pois não esperava que ele entrasse nesse assunto, mas prontamente ele afirmou que alguém tão bem sucedido quanto eu deveria ter alguém especial, e eu bem que poderia dizer que já tinha dado uns pegas na esposa dele, mas eu resolvi ficar na minha e disse que não tinha ninguém, que era completamente solteiro e que nem tinha interesse em alguma relação amorosa. Porém, para o meu espanto, do nada, o velho diz que mesmo eu estando solteiro, ele lembra muito bem de uma vez que quando saímos para um jantar de negócios, eu comecei a beber muito e falei sobre ser abandonado pela minha ex, por ser muito feio.
Nossa, eu sinto muito. E, se não fosse o bastante, o velho ainda disse que ouviu eu falar algo sobre ter sido abandonado e ela já estar com outro cara. Bom, eu não tive como negar, eu confirmei a história do velho, afinal, mesmo que fosse muito embaraçoso, eu não poderia mentir. E para piorar ainda mais, nesse momento a minha ex começou a conversar com sua amiga, dizendo que tinha sorte por ter encontrado Sataka. A sua amiga ficou tecendo vários elogios para o marido dela, e logo minha ex tratou de mostrar um presente que ela tinha ganhado do marido para a lua de mel deles. Ela disse que aqueles fones de ouvido eram de uma edição limitada e que seu marido teve que mexer alguns pauzinhos para conseguir eles no pré-lançamento. Ela ficou se gabando do presente que havia ganhado, só que do nada, Sataka confirmou que eles realmente eram muito difíceis de se obter, pois a qualidade era muito boa, uma vez que ele era fabricado na minha empresa. Então, minha ex de imediato ficou de queixo caído, perguntando como eu tinha conseguido fazer algo tão perfeito. Sem jeito, eu disse que conseguia fabricar uma peça tão boa, pois o processo de fabricação era exclusivo e individual para cada peça. Sataka concordou, dizendo que o nosso processo era tão avançado que ninguém mais poderia copiá-lo totalmente, afinal, era algo revolucionário. Eu disse que ele estava exagerando e que isso era demais, mas que de verdade eu me sentia orgulhoso desses fones de ouvido, pois ele ajudava as pessoas a se comunicarem em qualquer idioma. Nossa, você é tão inteligente! Ah, eu não tinha ideia que a fábrica do KT fazia tudo isso. Nesse instante, a amiga da minha ex estava com um brilho nos olhos. Ela disse que esse produto valia milhões de dólares e que se elas postassem sobre isso na internet, principalmente no perfil dela que tinha milhões de seguidores, eles fariam rios de dinheiro. Eu prontamente fiquei revoltado, exclamando que essa não era a ideia. Eu não queria vender em massa, e sim ter algo exclusivo, fora que seria injusto com quem já está na fila de espera há vários meses. Mesmo assim, essa garota não se conformou e pediu para minha ex me convencer a vender esse produto na internet, chegando ao ponto de dar a ideia para minha ex pedir esse favor como presente de casamento. Ela até tentou me persuadir, mas Yui foi imediatamente contra, e eu realmente disse que isso não daria certo, nem mesmo com ela me pedindo assim. Nesse momento, Sataka se zangou e repreendeu a sua mulher, dizendo para ela nunca mais falar naquele tom e muito menos fazer esse tipo de proposta para mim, pois ela não tinha o direito de interferir na minha política de vendas. Enfim, mais tarde, a minha ex já estava trocando de roupa e os seus pais estavam a elogiando, dizendo que ela estava muito linda. Ela então aproveitou a ocasião para perguntar se o seu pai já tinha acesso àqueles meus fones de ouvido que eram fabricados na minha empresa. A mãe dela logo ficou desconfiada, perguntando por que ela queria mais um fone de ouvido se ela já tinha ganhado dela. Mas a minha ex falou que queria mais alguns para dar às suas amigas, meio que como uma lembrancinha do casamento. Nisso, a mãe dela ficou revoltada, questionando se a minha ex achava apropriado as amigas delas implorarem por presentes em seu casamento. Minha ex, sem entender, perguntou o que havia de errado nisso. Então, a mãe dela exclamou que era muito rude ficar pedindo esmola no casamento de outra pessoa. Além disso, ela disse que as amigas da minha ex nem trouxeram presentes para ela e nem ajudaram em nada, só passaram um dia todo tirando fotos e curtindo a festa. Mesmo assim, a minha ex disse que elas estavam apenas criando memórias. Memórias? Uma delas até estava usando um vestido branco parecido com o céu, minha filha. Elas nem sabem o básico de etiqueta de um casamento. Revoltada, a minha ex disse que sua mãe não poderia julgá-las por suas regras estúpidas e antiquadas. Sem ceder, a sua mãe disse que agora que ela casou, ela deve escolher melhor suas amigas. E nesse momento, ela olha para o seu marido e diz que não quer nem sonhar que ele deu aqueles fones de ouvido para ela. Minha ex ficou sem chão. Ela não acreditava que seus pais se negaram a atender o seu pedido justo no dia de seu casamento. Por isso, ela pediu para eles saírem. Afinal, eles estavam estragando tudo. Mais tarde,
Fica claro que suas amigas estavam mesmo só preocupadas com as fotos e iluminação. Até seu marido reclama das amigas dela, dizendo que elas só se interessavam por redes sociais e não estavam nem aí pro casamento deles. Bom, elas são minhas amigas mais próximas. Elas são muito importantes pra mim, amor. Sataka disse que parece que elas não estavam nem aí pro casamento deles, pra celebrar a união deles. E que, na verdade, elas estão mesmo aí atrás de um fone de ouvido igual ao dela. Fora que elas fizeram ela desrespeitar o Keiichi, que era o seu parceiro de negócios. A minha ex exclama que elas só estavam tentando divulgar o produto dele, mas o seu marido diz que não foi isso que pareceu, e sim, que elas apenas estavam querendo ganhar em cima dele. E para piorar, nesse momento elas chegam e dizem: "Nossa amiga, você é muito corajosa, eu nem acredito que você teve coragem de convidar o seu ex." "Como assim? Ex?" A garota então fala: "Isso, o cara que é dono daquela empresa que vale milhões, o cara dos fones de ouvido. Deixa eu ver como era o nome dele. Ah sim, lembrei, o tal de Keiichi. Ele é seu ex, não é? Certo?" "Calma aí, o Keiichi é seu ex? Ele é seu ex? Você namorou o Keiichi?" "Pois é, amor, desculpa por não ter mencionado isso antes." Bom, nesse momento, Sataka caiu na real e disse que o erro foi dele, afinal foi ele que o convidou e que com certeza sua esposa deve ter ficado surpresa quando o viu. Só que pra jogar lenha na fogueira, a amiga da minha ex começa a dizer que de fato ela deve ter ficado abalada, ainda mais com aquele término tão confuso. "Calma aí, término confuso? Como assim?" Nisso, sua amiga explica que foi um término meio confuso mesmo, porque no início, Keiichi era meio que um príncipe encantado. Então, do nada, em um belo dia, ele disse: "Tenho coisas mais importantes para cuidar", e meteu o pé nela. E, se a confusão não fosse o bastante, do nada, minha assistente entra na conversa e diz que as coisas não parecem ter sido desse jeito. Nisso, eu logo tratei de pedir desculpas ao meu parceiro de negócios por tamanha confusão no dia do seu casamento, mas que, de fato, eu deveria esclarecer algumas coisas. Ele acenou com a cabeça e eu então confirmei que, na verdade, a esposa dele e eu namoramos por um tempo. Por favor, pare, não continue com essa história." "Pois é, nós namoramos, mas eu nunca meti o pé nela ou a troquei por outra pessoa. Na verdade, foi ela que encontrou alguém novo." Todos ficaram chocados, mas eu continuei dizendo: "Pois é, ela me disse que tinha se apaixonado por outra pessoa e que eu não era o suficiente, pois eu era feio e pobre." Calma aí. Então, aquela mulher que você falou há tempos atrás, aquela que te abandonou, chefe, era a esposa do Sataka?" Nesse momento, todo mundo começou a discutir, até que do nada Sataka se dá conta de uma coisa. Espera, você disse que quando ela te largou, ela já estava pegando outra pessoa, então quer dizer que essa pessoa sou eu? Você ainda estava com o Keiichi quando nos conhecemos? Eu não acredito nisso. Você me disse que não tinha namorado. Você me disse que era solteira. Espere um minuto, amor, não é bem assim. Na verdade, quando nós começamos a sair, ele não me colocava em primeiro lugar. Ele sempre estava preocupado com seu trabalho, com seus funcionários, mas nunca estava preocupado comigo. Eu estava sempre sozinha. Sozinha? Ei, calma aí, você nunca me disse isso. Então, por que não conversamos ao invés de você ir logo dormir com outro cara, do nada, me metendo o pé? Contudo, nesse momento, uma das amigas da minha ex entra na conversa e diz que não era bem assim, pois ela lembra muito bem daquela época. Ela disse que naquele tempo, a minha ex se gabava por ter trocado um pé rapado por um rico CEO. Espera aí, ei, por que vocês estão trazendo tudo isso à tona agora? Em seguida, a outra amiga da minha ex disse que nessa época ela falava que a minha empresa era uma bagunça e ela não via futuro naquilo e foi por isso que ela me trocou pelo Sataka. Nesse instante, Sataka questiona se foi por isso que ela começou a perguntar sobre as finanças de sua empresa no início da relação deles. E logo, uma de suas amigas confirma dizendo que ela sempre foi interesseira e que com certeza ela queria algo melhor, afinal, todas as mulheres querem o melhor para si. Yui começa a gritar
gritar e diz que minha ex devia um pedido de desculpas pra mim, por distorcer a história e por me fazer parecer um vilão, quando na verdade ela que era a vilã da história, pois realmente foi ela que abandonou seu chefe e não o contrário. Sataka então começa a gritar e diz que ele também merecia um pedido de desculpas, por ela ter escondido tudo dele, por ela ter o enganado e se aproveitado dele. Ele até diz que isso é uma história antiga e que ele realmente não se importa, mas se ela tivesse sido honesta desde aquela época, eles não estariam passando por isso e teriam poupado todo mundo dessa confusão. Nisso, a minha ex começa a gritar com suas amigas, dizendo que tudo isso era culpa delas. Ela então confessou que só convidou elas porque achou que trazer amigas chiques seria legal. Mas se ela soubesse antes que elas eram assim, nunca as teria convidado. E de fato, tudo se tornou uma confusão generalizada. Enfim, algumas semanas depois, minha assistente disse que Sataka se divorciou da minha ex e que ela estava se recuperando aos poucos, trabalhando muito para tentar esquecer todo esse barraco em seu casamento. Ela disse que eu também deveria me preocupar em se resolver, afinal, todo mundo agora sabe que eu sou solteiro e por isso ela comenta que se eu topar, ela me convidaria para jantar algum dia. Calma aí, jantar? Só nós dois? Na sua casa? Isso mesmo, só nós dois. Bom, eu disse que toparia, mas o que será que ela estaria planejando nesse jantar? Ela tinha segundas intenções? Enfim, digam aqui o que acham nos comentários. Um forte abraço e fiquem com Deus. Valeu!